Político, nós estamos vivendo aqui em Santa Catarina uma situação também complicada do ponto de vista político, envolvendo a Assembleia Legislativa, o PMDB, que é o partido do governo, o PSD, que também é o partido do governo, e o governador Raimundo Colombo. Como é que está essa situação, Prisco? Pois é, Raimundo Colombo e o PSD aqui estão para o plano federal, para Dilma e PT. Justamente. Na aliança com o PMDB, que é vice lá, Michel Temer, aqui Eduardo Moreira. Só que lá em cima, a presidente da República acionou Michel Temer para o processo. E, aliás, está fazendo uma articulação muito bem feita. Está se havendo muito bem. Se acalmaram um pouco, né? Deu muito. Até porque ele vai, de alguma maneira, neutralizar Renan Calheiros e Eduardo Cunha, presidente do Senado e da Câmara. Mas aqui em Santa Catarina, a articulação, Raimundo Colombo não vai, evidentemente, chamar Eduardo Moreira para isso, mas precisa restabelecer o canal. Porque nós vimos, na semana passada, na CCJ, a rejeição da MP. Acho que até foi... Semana retrasada. Retrasada. E a MP de total interesse do Executivo. E foi encaminhamento pela rejeição pelo PMDB. E tanto na semana retrasada quanto na passada, se botasse em plenário, o governo perdia. Perdia porque... Tendo em tese uma folgada maioria na Leste. É, mas o PMDB está encrespado em relação ao governador. E agora, governador que inclusive nomeou João Matos no lugar de Lia Anunciação. Lia Anunciação na administração. E daí tinha mais 2 ajustes a serem feitos. Walter Galina sairia da Casan para a Secretaria de Infraestrutura e Vinícius Lumertz viria de Brasília, do governo federal, onde ocupa a Secretaria Nacional de Política do Turismo, para a presidência da Casan. Só que agora o PMDB já cria uma situação. O governador prometeu também o comando do DEINFRA, que é o órgão forte da Secretaria de Infraestrutura. E o DEINFRA, o governador não vai abrir mão, sabemos todos, do Vanderlei Agostini, que é um homem de inteira confiança do governador Raimundo Colombo, até para dar uma equilibrada do ponto de vista político ali dentro da infraestrutura, que é uma pasta poderosíssima, né, Prisco? E Galina já aproveitou para acionar sindicatos, enfim, manifestações, para que ele continue na Casan, porque ele não deseja ir para a infraestrutura ser a rainha da Inglaterra. Sem poder. Exatamente. Só que não vai ter definição enquanto Luiz Henrique da Silveira não voltar da viagem da Rússia, que deve ocorrer nesse final de semana, porque tanto Galina quanto Vinícius são umbilicalmente ligados a Luiz Henrique. Então o governador certamente vai sentar com o senador. Só que a grande verdade, Fabiano, é que o governador, que é um homem muito paciente, muito tolerante, está no limite do suportável em relação ao PMDB. Ele tem dito isso, inclusive, de forma reservada, né, Prisco, a interlocutores, que realmente são uma série de episódios que começaram já no começo do ano, com a questão da Secretaria Regional da Grande Florianópolis, depois evoluiu para a Assembleia, infraestrutura, enfim, declarações, posicionamentos, realmente está complicado. Qual seria o encaminhamento que deve ser dado? A pessoa-chave, de repente, para fazer esse restabelecimento? Como é que tu vê esse cenário? A situação é preocupante, Fabiano, porque estamos ingressando no segundo trimestre do segundo mandato. Ou seja, tem todo o mandato pela frente. E outra... 2018 está lá. Precipitou muito 2018. Antes tem 16, eleição, as prefeituras já estão falando em 18. O PSD já está se movimentando, com caravanas pelo Estado. Aproveitando o gancho, o pano de fundo disso tudo é a eleição de 2018, que o PSD se movimenta para ter cabeça de chapa, e o PMDB também, evidentemente, só tem uma vaga. Esse é o pano de fundo da situação. Uma vaga para cabeça de chapa. Cabeça de chapa, evidentemente. Exato. O PMDB não abre mão de lançar o cabeça de chapa, até porque nas últimas 2 eleições não lançou e apoiou o próprio Raimundo Colombo, mas o PSD também deseja continuar protagonista do processo. Deseja ou um caminho solo, um projeto solo, ou eventualmente buscar talvez até uma composição com o PSDB ou o PP progressista. E o próprio PSB, né? Do ex-deputado Paulo Bornhausen também está no Mas não deseja se sujeitar ao PMDB. Agora, por outro lado, se vem para o jogo Luiz Henrique da Silveira, aí pode mudar a história completamente, porque Luiz Henrique foi quem... Vai conseguir unir esse PMDB também, né? Que tem várias áreas. Ele une o PMDB e traz, com possibilidade de trazer o PSD para compor chapa com ele e até o PSDB, que Paulo Bauer deve a sua eleição ao Senado em 2010 a dobradinha com Luiz Henrique. Numa composição dessa, Luiz Henrique iria ao governo com Gelson Merizio e o Antônio Gavazzoni de vice, Raimundo Colombo, Paulo Bauer ao Senado, isolando numa extremidade o PP progressista e na outra o PT Trabalhadores. Isso é uma conjectura. Estamos falando por quê? Tão precocemente? Por quê? Porque a grande verdade bastidores é o grande assunto. Os bastidores já estão correndo solto, o PSD já deflagrou o processo e Luiz Henrique está atento
e o PMDB muito mais. Para finalizar, Agora, exato. a situação é tão ruim que o próprio PMDB, com 10 deputados na Assembleia, evidentemente que isso não foi um pedido que foi a público, mas a gente teve acesso à informação, pediu a cabeça do secretário Deschamps, pela postura que o PMDB considera arrogante. Quer dizer, os próprios aliados tentando derrubar um secretário estratégico que goza da confiança do governador. É isso, né? É isso aí, é isso aí. Eu acho que a grande verdade é que está precisando acertar esse baralho. Não sei se seria o presidente do PMDB, Valdir Cobalcini, com Gelson Merizio, que é o presidente do PSD, os dois buscarem um entrosamento melhor. Alguma coisa tem que ser feita sob pena do governo começar a acumular desgaste político e também, talvez, sofrer derrotas na Assembleia. E por falar em Assembleia, para fechar o nosso bate-papo de hoje, Fabinha, o governo já encaminhou o primeiro projeto da reforma administrativa, é verdade, né? Encaminhou nessa segunda-feira à noite para a Assembleia a proposta de fusão das duas agências reguladoras do Estado em uma agência que seria a ARES, que fala-se em diminuição de 60 cargos nesse processo, o enxugamento da máquina que o governador vem pregando. Resta saber as resistências virão, né? Por isso que assim que o projeto vier a público for conhecido, certamente haverá resistência. Acho que um bom teste, inclusive, para essa base aliada do governador que está meio difusa na Assembleia. E outro detalhe, os parlamentares não querem saber de enxugamento da máquina e nem redução de cargos Perda de poder. Confiança, porque o que eles querem é indicar nomes para nomear na composição dos cargos comissionados. Essa que é a verdade. Aguardemos os próximos capítulos. É isso aí.